Ok, saudando mais uma vez a todos com a graça e a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor que hoje nos alimentará no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versos de número 17 a 19, ok? O tema dessa mensagem é enfrentando as lutas sem perder a esperança. Amém? Vamos lá? Lutando sem perder, seguir lutando sem perder a esperança. Amém? Então você já abriu sua Bíblia aí, o seu celular? Vamos lá, já convidou os amigos, os irmãos aí, já tocou nesse aviãozinho aí, no desenho do aviãozinho de papel no rodapé do seu celular, já convidou seus amigos, seus queridos, talvez muitos já estejam aí, vão ficar até felizes que você lembrou, certo? E de repente só não viu passando aquela palminha, o coraçãozinho que ele botou, que ela colocou, mas fica feliz porque você se lembrou, ok? Já nos alegra sobremaneira o coração saber que nesse momento, né, você está aí ligadinho, ligadinha conosco, muito feliz com isso e tenho certeza absoluta de que de alguma maneira ou por muitos caminhos o Espírito de Deus vai falar ao seu coração, ok? Já convidou seu povo? Vamos lá, porque a mensagem ela não é muito longa, é uma mensagem, de certa forma, curtinha. Então, o convite é esse aí, porque é bom que você esteja aqui desde o começo para você acompanhar, porque a gente fala um pouco, né, de tudo isso de forma muito cadenciada e quanto mais você, né, pegar a mensagem, vai fazer melhor o seu coração, com certeza. Ok? Já abriu a Bíblia? Vamos lá, eu vou fazer a leitura para você. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versos de número 17 ao 19, e a palavra diz o seguinte, presta atenção, vou ler aqui na Bíblia, tem no meu papelzinho aqui, mas vamos assim, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém e amém e amém. Querido, querida, eu amo esse trecho da palavra de Deus, porque é um trecho que olha para as circunstâncias e busca automaticamente refúgio na fé e na esperança. Talvez você esteja, né, como eu e muitos, né, temos lutado muito, temos enfrentado muitas batalhas nesses dias e não são poucas. Às vezes a gente pensa que a coisa está melhorando e de repente, né, esses tempos de Covid é assim, porque eu chamo a Covid-19 de covarde-19, porque ela muitas vezes age, e não são poucas às vezes, ela age de forma covarde. Por quê? Porque ela dá a falsa impressão de que a pessoa está bem, e a pessoa acha que ficou tudo bem, obrigado, bacana, certo? Eu perdi um parente próximo assim, foi para o hospital, entubou, certo? Lutou, foi forte, venceu durante esse tempo de internação, foi estubado, voltou para o quarto, se recuperou e recebeu alta do hospital. Quando chegou em casa, como consequência da Covid, teve um problema cardíaco e partiu. Pois é. Quantos não se sentem assim? Quantas famílias não se sentiram assim, meio que apunhaladas pelas costas, pelas consequências dessa virose? Assim é a vida também, irmãos, tá certo? Entendeu? A gente entende, o vírus tem culpa nisso, claro, ainda que tenha um mundo de gente por aí, um bando de pilantras tentando politizar essa realidade do vírus, certo? Nós olhamos para tudo isso numa circunstância completamente diferente. Por quê? Porque o homem está tentando domar, certo, a virose, e a virose não está tomando conhecimento do que o homem quer fazer. A gente está aqui tentando todos os nossos esforços. Se pensava lá atrás que isso não chegaria a 90 dias, já passou mais de um ano.
E o ser humano está aí, a raça humana está aí tentando. Muitas vitórias tivemos, é verdade, teremos outras tantas, é verdade. Eu creio que venceremos, é verdade, mas não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é quando a gente quer, não é quando a gente determina, ainda que as pessoas estejam procurando apontar o dedo para esse ou para aquele culpado. O que nos importa hoje, irmãos, é o quê? O que nos importa hoje é seguir lutando. O que nos importa hoje é não nos acovardarmos. O que nos importa hoje é não nos deixarmos paralisar pela realidade, sem o desejo de dar sequer mais um passo à frente, porque é um passo a mais à frente que nos dará a vitória que vem adiante. É por isso que o convite hoje é esse. A palavra é essa. Seguir lutando sem perder a esperança. Porque, irmãos, olha, é o seguinte, quando a coisa está dando certo, quando tudo vai bem, é fácil. Vamos lá, quando as coisas estão caminhando bem, é muito fácil a gente entrar num estado meio que de complacência. É natural, porque, enfim, o mar não está agitado, tá certo? As circunstâncias talvez não estejam tão ruins, certo? Mas a gente precisa entender também que as adversidades também são instrumentos de Deus para nos aperfeiçoar. E isso, de certa forma, precisa confortar o coração da gente. Quando os tempos não estão lá muito bons, como os tempos de hoje, né? Muita coisa, muita agitação, muita luta, né? É muito fácil também a gente encontrar um mundo de coisa que ou já estavam erradas antes e hoje precisam ser consertadas. Aqui na minha casa tem um monte de coisa que eu ainda preciso arrumar. Tem um monte de coisa aqui desarrumada, fora do lugar, certo? Estou me dando conta, certo? E nem aos pouquinhos, tem hora que eu estou me dando conta aos montes, de um monte de coisa que precisa arrumar lugar, certo? Se não for aqui na minha casa, é no outro canto. Eu vou doar, vou fazer alguma coisa, vou dar de presente, certo? Mas enfim, esse é um tempo bom para a gente, vai vendo, né? Bote o seu olhar clínico, passa o seu scanner da sua realidade, você vai percebendo que muitas vezes é no meio dessas condições adversas que a gente vai descobrindo um mundo de coisas que a gente precisa dar conserto, que a gente precisa dar jeito. E o que a gente não pode fazer, vamos lá, não pode fazer é nos acovardarmos diante disso. Por quê? Porque se a gente se aquietar, se a gente decidir, né, se a gente achar que tudo isso já venceu, né, já estamos, se nos dermos por vencidos, nada vai mudar. E se nada mudar, o que acontece? Nada, certo? Perpetua-se a realidade atual e eu vou perguntar a você se está bom desse jeito, porque para mim não está. E eu sei que para você também não está. Existe muita coisa que a gente pode ganhar, é verdade, quando os tempos são bons, é verdade, a maré está boa, certo? A coisa está vindo direitinho, louvado seja Deus, o que eu estou produzindo, está caminhando, está dando certinho, muito bacana, mas a gente, tá certo? A gente precisa entender também que muitas vezes no meio das adversidades, no meio das lutas, a gente vai percebendo que a gente pode abordar melhor uma situação ou outra no meio da caminhada. E a gente vai percebendo que aquele jeito é como quem está consertando ali algo que você não domina naquele momento e de repente você percebe que fazendo um joguinho melhor, uma coisa, dando aquele trato especial daquela maneira diferenciada, você foi e conseguiu a vitória, amém? E isso já te ensinou um grande e precioso passo. Agora a gente não precisa negar, irmãos, que tempos difíceis não são divertidos, né? Não são. Não são alegres. Tempos de dificuldade, tempos de luta nos preocupam, tempos de luta nos cansam, certo? E eu tenho insistentemente dito aqui, quase que diuturnamente, dizendo que isso cansa, isso deixa a gente esgotado, certo? Tem hora que a gente pensa que, vamos lá, tem hora que a gente pensa até que é menos crente, acorda um dia achando, meu Deus, será que eu ainda sou crente, né? Será que eu ainda sou do Senhor? Porque, sabe, tem hora que a gente liga a nossa TV, começa dando uma raiva do que a gente vê no mundo afora. Como é que você consegue imaginar uma pessoa usando de ardil para tirar proveito dessa situação ou daquela por conta de uma realidade ruim, certo? Ou seja, eu entendo que na adversidade a gente tem que procurar extrair o melhor, mas não das outras pessoas, é da situação. Nós não podemos aproveitar esse momento, já que está todo mundo passando
morrendo de sede, você não pode, se você tem uma fonte d'água na sua casa, certo? Você não pode negar um copo d'água a quem está morrendo de sede, ou explorar quem mal tem condição para comprar um copo d'água, para você, uma garrafinha d'água para quem precisa. Qual é, meu velho? O que é, minha irmã? Vamos lá. A hora da gente se ajudar, a hora de solidariedade, a hora da gente entender a dor do outro. E eu digo sempre, nossa igreja é pequenininha, mas a gente está tentando fazer da nossa parte. Estamos saindo todas as semanas para distribuir quentinhas no meio da rua, para quem dorme na rua. Eu digo, é para quem dorme na rua, não é para quem tem casa, não. A gente está indo atrás de quem nem casa tem. Quanto mais pensar em geladeira, não tem não. Tem nem onde guardar. A comida que tem, guarda num saco. Certo? Quando tem, se tiver. Porque se não tiver, fica esperando a graça de Deus. Enfim, estamos lá, nós não queremos, sabemos que não somos suficientes para resolver o problema de muita gente, mas a gente procura entre o nada e uma quentinha bem rechonchuda, bem gostosinha, fresquinha, preparadinha em casa, chegando bem quentinha na mãozinha, com tanta comida que dá até para a pessoa, se tiver com tanta fome, dá até para dividir para um dia e para o outro. Enfim, vamos lá, cada um receba ali da parte do Senhor. Nem propaganda da minha igreja eu faço. Quando a gente vai para a rua, você está pensando que tem lá, aqui é Paróquia São Paulo, não fale nada em Paróquia São Paulo, irmãos, apenas entreguem o alimento. Não dá para a gente abraçar, mas você pode aí por trás dessa máscara dizer, Jesus de Nazaré ama você e não esqueceu de você. E muitos desses estão aí no meio da rua se deitando de noite sem ter um lençol e a gente está distribuindo o que a gente tem. Chega aqui, a gente vai distribuindo. Já chegou colchão, a gente levou colchão para a rua fazer o quê? A pessoa não tem casa, mas está dormindo em cima de um papelão. A quem a gente pode ajudar, a gente está fazendo nossa parte. Então, irmãos, o que a gente tem que fazer hoje? Porque, olha, o que a gente tem que fazer hoje é a gente seguir lutando sem perder a esperança. É a gente falar como falou aqui o profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o fruto do oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no meu Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Então como é que a gente faz isso? Pastor, tá bom, já entendi, porque hoje eu estou naqueles dias, né? Eu tenho passado dias, eu estou receoso, tem hora que eu sinto que o meu coração, que a minha alma se sentem abalados, eu estou meio que tremendo por dentro, com medo de desabar, feito um castelinho de cartas. Um soprinho eu vou desabar e ai, para me reconstruir todo, tá complicado. O que a gente faz? Vamos lá, primeiro passo para você seguir lutando sem perder a esperança. Primeiro passo é o seguinte, olhe para o seu problema, olhe para a sua adversidade, olhe de frente e decida enfrentá-la. Viu? É isso aí. Primeiro passo é uma decisão sua. Quem vai te dar coragem para te dar o próximo passo? Deus já está te dando coragem. Olha você vivo aí, olha você viva aí. Tá fraco, meu irmão, tá que nem a Guiné. Tô fraco. Não, tá fraco não. Você tem um Deus maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Você tem um Deus que não dormita, não cochilará o guarda de Israel. Não tropeçará aquele que te guarda. E aquele que te guarda, ele te guarda o dia todo, o dia inteiro, todo dia. Amém. Lembra-se da promessa de Jesus, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando você vê essa frase, todos os dias, sabe o que significa isso na Bíblia? Significa todos os dias. Não precisa de tradução. Se é todos os dias o dia todo. Pronto. Meu querido, minha querida, você não está só. Então, eu não sei quais são as lutas que você está precisando enfrentar, nem as que você já está enfrentando, ou aquelas que você está pensando em abandonar. Não se esqueça que o Senhor nunca te abandonou, nunca te largou sozinho, não importa a circunstância. Então, o primeiro passo é você quem tem que dar. Porque Deus já está trabalhando na sua vida, Ele está fazendo seu coração bater, está te dando oxigênio para você respirar, está dando um chão para você pisar, amém? Está botando roupa, se bonita ou feia, velha ou nova, não importa, você está vestido, está vestida, está vivo, está viva, meu irmão, minha irmã, o milagre de Deus já está rolando na tua vida, então escolha, decida
enfrentar a adversidade. Amém. Decida lutar. Escolha ir para dentro. Escolha partir para cima. Agora não é partir para cima feito um destabanado, sou de estabanada de qualquer maneira, não. Tá legal? Para não fazer como diz Dom Paulo, para fazer como o voo da galinha, que é aquele voo desengonçado. Galinha não voa, tem asa, mas não voa. Quando a gente decide enfrentar as batalhas que a gente precisa enfrentar, a gente precisa decidir com firmeza. Vou enfrentar. Agora, antes de partir para a ação, você tem que meditar. Porque quando você decide enfrentar o problema, você já entra mais forte. Por quê? Porque você já decidiu. E porque quando você decide enfrentar o problema, você decide encarar ele de frente. Por quê? Porque você encarando os seus problemas de frente, você encarando as suas lutas de frente, você vai ver tudo como é. Não tem como enfrentar o seu problema olhando para o lado, porque você não vai estar olhando para o seu oponente. É como uma luta de boxe. Há um jogo de corpo de lá e se você der um vacilo, leva uma bifa do lado errado que você não queria levar. E você não se esquivou porque não estava olhando. Você não se livrou do problema porque não estava com os olhos abertos. E olha, Deus está aqui presente na sua vida para abrir bem os teus olhos, para te orientar. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, não ande por aqui, não ande por ali, faça isso com cuidado, faça isso desse jeito, faça isso daquele jeito. Ouça! Jesus vivia dizendo o tempo todo, para mim e para você, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E se você tem, querido, querida, está na hora de abrir. E se você decidiu enfrentar os seus problemas, você já está levando uma grande vantagem. Por quê? Porque você vai olhar ele de frente, e olhá-lo frente a frente, vamos lá. Isso é coisa para gente corajosa aí, ó. Palmas para você, que você merece. Já aí é uma grande decisão. Paulo, quando escreveu a Timóteo, na segunda carta, já no primeiro capítulo, ele diz lá no verso 7, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então a palavra é essa, irmãos. Quanto mais a gente olha, quanto mais a gente encara de frente as nossas adversidades, a gente vai ter mais oportunidade de estudar melhor a solução. Porque se você não fizer isso, queridos, vamos lá, a solução apenas ela é abstrata, é apenas um conceito, uma ideia distante. Mas quando você decide enfrentar o problema de verdade, isso deixou de ser uma coisa abstrata para ser algo real. E aí você vai perceber, encarando as suas lutas como elas devem ser encaradas, e que de repente as soluções estão mais perto do que você imaginava. E você vai perceber que aqueles desafios ou aquelas situações insuperáveis, de repente, como você se agigantou diante da realidade ali, se tornando maior, porque Deus é maior em você, você passou a enxergar as coisas com um outro olhar, com mais autoconfiança, acreditando mais no seu potencial, acreditando que a mão de Deus é mais na tua vida e não importa as circunstâncias. Não é para te fazer arrogante, não. Escuta aqui. Deus não quer você arrogante diante das situações da vida, não. Ele quer você humilde. E quanto mais você olha para a situação, vai fazer que nem o rei Josafá, quando viu os exércitos indo contra Israel, ele teve uma hora que ele disse assim, Senhor, eu sei que a situação aos olhos dos homens não tem jeito, porque não podemos fazer nada contra eles. Ele reconheceu humanamente, dizendo, Senhor, eu reconheço que diante dessa situação que nós estamos encarando de frente, e os meus olhos me denunciam que nós não temos força para ir contra eles, mas, e eu gosto dessa frase do rei Josafá, ele diz assim, porém os nossos olhos estão postos em ti. Entendeu? Josafá enxergou fácil toda a sua insuficiência, enxergou toda a sua limitação, ele reconheceu toda a sua fraqueza diante disso, mas ao mesmo tempo os olhos espirituais dele estavam bem abertos para entender que não era pela força do braço dele, não era pela suficiência da sua sabedoria como rei,
não era pela força da sua condição de rei, de monarca, certo? Que daria nenhuma vantagem. Ele olhou para a sua insuficiência e disse assim: Senhor, eu sei que tudo isso não é nada, porém os meus olhos estão postos em Ti, porque nós confiamos em Ti. E aí quando você enfrenta isso, irmão, viu, irmão? Você vai ver que nesses períodos, né, durante essas lutas, você vai percebendo que você vai sendo aprimorado e de repente vai começar a descobrir as soluções para a realidade. Enxergando o seu problema, olhando de frente para a luta que você tem que enfrentar, você vai começar descobrindo os espaços onde você vai poder trabalhar. Agora, não se esqueça, na essência, de duas coisas. Primeira delas, tempos difíceis, grandes lutas ou não tão grandes lutas, sejam lutas quaisquer que sejam, todas elas, em algum momento, elas vão encerrar, vão. Em algum momento, eventualmente, elas vão ter um fim. Quando, pastor? Não sei. A gente não sabe até quando vai durar esse round. Sabe não. Não sabe. Mas vou lhe dizer, será que importa? Se a mão de Deus é com você, não importa, meu irmão, não importa, minha irmã. Se essa luta é longa, se essa luta é menos longa, se essa luta é curtinha, não sei, não importa. O que importa é que se a mão de Deus é com você, você não tem o que temer, certo? Lá em Eclesiastes capítulo 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Saiba disso. O teu problema, a tua luta, o teu embate, ele tem tempo para começar, mas vai acabar. Vai ter tempo para acabar. Eu não sei dizer quanto é. Talvez você não saiba, e talvez você tenha aí uma vaga ideia, certo? Mas a certeza só quem tem, é Ele. Amém? Então descanse. Segunda coisa importante que você não pode esquecer quando você está enfrentando os seus problemas de frente, é que os valores que esses tempos vão proporcionar a você, eles são valores que você jamais vai perder. Em frente, de coração. Vá em frente. Estabeleça a sua estratégia, observe bem o seu problema de frente, descubra aí as maneiras, peça a Deus para dar a você a estratégia e a maneira de você agir. Agora fique certo, fique certa de uma coisa, ao final de tudo isso, você vai sair muito mais fortalecido, fortalecida. Então, querido, querida, continue lutando sem perder a esperança. Amém? Por quê? Porque tudo isso é sabedoria de Deus para você, meu irmão. Quando você lê o livro de Reis, lá em 1 Reis, no capítulo 4, fala um pouco da vida de Salomão, e olha que coisa interessante, certo? Diz aqui no verso 30 do capítulo 4 de 1 Reis, diz assim: e era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos aqueles do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Imagina o volume de sabedoria que tinha a mente de Salomão. Foi Deus quem deu a ele a sabedoria, você sabe disso. E diz lá no verso 34, se você pegar lá o capítulo 4, você vai ler e diz assim, certo? Eu não vou ficar aqui falando dos versículos, depois se você quiser, você vai ler lá só de curiosidade, para se deliciar na história com mais detalhe. Mas diz aqui que, enfim, Salomão era um cara cheio de sabedoria. E diz aqui assim, verso 34, vinham pessoas de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. E aí diz aqui no verso, no capítulo 10 agora, diz assim, que a rainha de Sabá ouviu falar da sabedoria de Salomão e do templo, né? E do templo que Salomão e da casa que ele tinha edificado. E ela ficou fora de si. Ela ficou impressionada, certo? E aí diz lá, né, quando a rainha de Sabá foi até Salomão conhecê-lo, né? E ela disse assim, e ela disse ao rei, certo? Era verdade cada palavra que eu ouvi na minha terra sobre os teus feitos e sobre a tua sabedoria. E eu não acreditava naquelas palavras até que finalmente eu vi com os meus próprios olhos. E olha que tudo aquilo que disseram a teu respeito não era nem a metade do que eu ouvi, certo? Olha, você, Salomão, sobrepujou em sabedoria e em bens a fama que eu ouvi.
E olha o que ela diz a ele, certo? Capítulo 10, verso 8. Ela diz assim: bem-aventurados, Salomão, sejam os teus homens, bem-aventurados sejam os teus servos, bem-aventurados estão aqueles que estão sempre diante de ti, bem-aventurados são aqueles que ouvem a tua sabedoria, bendito seja, olha que coisa, olha que declaração extraordinária a rainha de Sabá diz. Ela diz assim: bendito seja o Senhor, o teu Deus, que teve agrado de ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. Olha que coisa linda, irmãos. Meu irmão, minha irmã, quando você vence as adversidades da vida, em nome do Deus que você serve, você vai chamar a atenção do mundo inteiro e vai dar testemunho para o mundo do Deus que te ama e te ama. Amém? Entendeu? Como é importante você escolher enfrentar os seus problemas de frente? Vamos enfrentá-los com galhardia, com humildade, sem perder a esperança. Segundo passo, e aqui eu começo encerrando essa mensagem para o seu coração. Para a gente seguir adiante, sem perder a esperança na nossa caminhada, a gente deve encarar cada adversidade da nossa vida como uma montanha que precisa ser escalada. Você é alpinista? Talvez até seja. Eu não sou alpinista. Nunca escalei uma montanha. O pior que eu escalei por aí foi uma pedrinha ou outra, certo? Quando a gente vai para uma praia, já foi nas praias que tem pedras? Pois é, aí a gente vai, escala as pedrinhas ali, pronto. Não passei disso. Não passei de poucos metrinhos do nível do mar, certo? Mas tem gente que escala montanhas, já viu? Pois é, ligue a sua TV e você vai ver quanta coisa linda esse povo que escala montanha faz. Mas é assim que a gente tem que encarar a vida. É assim que a gente tem que encarar as adversidades da vida, como uma montanha para ser escalada. Quando você olha de uma certa distância, certo? E você olha para o topo, certo? O topo lá da montanha, ela pode parecer de repente imensa demais, impossível de você chegar lá. Mas quando você começa a caminhada, você vai percebendo que de repente aquele topo não está mais tão distante como você enxergava antes de você aceitar o desafio. A realidade é essa. Não existe desafio grande demais que você não possa enfrentar, sabe? Não existe desafio impossível se Deus está com você. Por quê? Porque para Deus nada é impossível e é Ele quem te dá forças para enfrentar. Entendeu? Uma vez eu li uma história interessante. É uma historinha boba, mas eu vou contar aqui. Era a história da corrida dos 3 sapinhos, certo? E um dos sapinhos, e aí o pessoal dizia assim, olha, aquele sapinho não vai chegar, enfim, fizeram a corrida e os 3 sapinhos se colocaram lá na linha de partida e a pessoa, um lá deu um sinal e os sapos começaram a correr. Começaram a correr, e o sapinho que os outros tinham menos confiança nele, começou pegando a dianteira e de repente correu muito mais do que os outros, e aqueles que se acreditavam ser aquele que seria absolutamente impossível de chegar no fim, foi o que venceu a corrida. Aí foram perguntar lá na frente, mas como? Né? Aquele lá era o menorzinho, era o mais fraquinho, era o menos habilitado. Como é que ele conseguiu chegar aí? A gente ficou, né? E tanta torcida para os outros, né? Os outros é que eram os mais habilitados, os mais fortes e tudo mais, todo mundo gritando o nome dos outros durante a corrida, e terminou esse pequenininho ganhando. Como é que é isso? Como é que ele ganhou? Aí alguém lá na frente disse, sabe por que ele ganhou? Porque ele não ficou ouvindo a torcida contra. E por que ele não ouviu a torcida contra? Porque ele era surdo. Ele não deu ouvidos à torcida que não estava nem um pouco a favor dele. Entendeu? Então, queridos, qualquer um de nós, muitas vezes pode ser visto dessa maneira. Às vezes o mundo olha para a gente e diz assim, aquele ali, rapaz, aquele lá não vai muito longe.
Ah, aquela lá não vai muito longe, não caminha muito bem. Olha para você, e talvez não desse nada por você, como a gente diz aqui no Nordeste. Olha, olhando para a pessoa, ninguém dá nada por ele. Pois é, e ninguém consegue imaginar que você, na sua simplicidade, você na sua humildade, tem um Deus maravilhoso com você e você vai fazer muito mais do que as pessoas esperavam de você. O que você só precisa fazer é seguir adiante, entendeu? O que você precisa fazer é sair da base da montanha, certo? E até o primeiro esforço que você faz, aquele esforcinho mais básico, pode fazer uma diferença muito grande. Você só precisa entender que você tem força e você pode ir adiante. Tem uma frase do Eugene Swearingen que diz o seguinte: a maneira mais rápida de se chegar ao topo, sabe como é? É sair do chão. Amém? A maneira mais fácil de você chegar ao topo é você sair do chão. Então, querido, querida, presta atenção, e aqui eu começo encerrando essa palavra para te abençoar. Presta atenção aqui. Eu quero orar com você daqui a pouco e dizer a você o seguinte, presta atenção. Pare de dar ouvidos àqueles que têm medo de ver você vencer. Vou dizer de novo. Pare de dar ouvidos àqueles que têm medo de ver você vencer. Tem muita gente por aí torcendo contra você porque estão com medo de você, estão com medo de ver você vencendo. Porque quando você vencer, você vai muito mais longe. O que você precisa fazer é continuar lutando, sem perder a esperança. Amém? Pare, feche os seus ouvidos. Porque a nossa vitória, irmãos, quando nós vencemos debaixo da bênção de Deus, a nossa vitória joga a luz na mediocridade dos outros. Entendeu? Paulo, quando escreveu ao Tiago, no capítulo 4, verso 4, ele diz assim: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Preste atenção nas suas amizades. Tem amigo que só bota para trás. Esse não é amigo. Tem amigo que é invejoso, tem amigo que é orgulhoso. Olha para você, sorri, mas na verdade por trás gostaria de estar mordendo. Quando a gente percebe um desse, meu irmão, deixa que vá. A vida é por demais extraordinária para a gente ficar ocupando espaço na vida da gente com quem não se sente feliz por estar ao nosso lado. Se os meus companheiros de jornada, por qualquer razão, se entram num descompasso comigo, isso acontece na minha vida ministerial também. A gente tem que estar na mesma visão. Se não compartilhamos da mesma visão, eu peço a Deus para Ele tirar de perto. Por quê? Porque se o Espírito de Deus está mostrando para alguém que a direção é outra, que vá na outra direção, vá, siga na bênção, meu irmão, vá, minha irmã. Pastor, eu vou mudar de igreja, vou sair de igreja, vá, eu não quero não. Mas se quiser ir, vá, você não passou nenhum papel marcado, eu não sou seu dono não. Nós somos do Senhor. Se o Senhor está lhe direcionando para esse trabalho novo, vá, em nome de Jesus, vá. Como é que vai ficar aqui se eu sair? Meu irmão, Deus está cuidando de tudo, como cuida de você. Rogo a Deus que você fique sempre pertinho da gente, mas se porventura a visão não está com aquela visão que o Espírito do Senhor dá a você, meu irmão, siga seu caminho e vá na bênção de Deus. Se Deus estiver no negócio, vai prosperar. E se não tiver, vá quebrar a sua cara em qualquer outro lugar. O que não pode é ficar aqui enchendo a lata da gente, criticando, sem ajudar. A gente precisa de bons companheiros de jornada. E a gente tem que procurar bons conselhos e estarmos sempre atentos de quem nós buscamos os bons conselhos.
O autor de Provérbios, no capítulo 12, diz lá no verso 5 assim: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios, engano. Presta atenção. Olha com quem você está tomando conselho. Cuidado, cuidado com isso. A Bíblia diz em Provérbios 13, 20 assim: aquele que anda com os sábios ficará sábio, mas aquele que é companheiro dos tolos será destruído. Com quem você tem andado? É por isso que a Bíblia diz lá no Salmo 1 que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Sabe por quê? Porque a mesma palavra nos diz que as más conversas corrompem os bons costumes. Ou seja, a gente tem que estar perto de gente que está conversando daquilo que é saudável, daquilo que é bom, daquilo que acrescenta, daquilo que edifica, daquilo que faz bem. E se não faz bem, meu irmão, minha irmã, se não está te fazendo bem, peça para Deus encaminhar do jeitinho dele. Ele vai dar o jeitinho dele, amém? Quando o bom conselho, e o bom conselho qual é? É aquele que encontra amparo nesta palavra aqui, ó. Viu? Quando o conselho encontra amparo bíblico, ele traz paz ao coração. Eu quero encerrar essa reflexão com você dizendo o seguinte: meu irmão, siga lutando, não perca a esperança. Sabe o que você tem que fazer? Dê o seu melhor. Faça o óbvio. Vou repetir. Faça o óbvio. E o óbvio que você fizer, faça melhor. Faça da melhor maneira que você puder. E o óbvio é dar um passo de cada vez. E aí você vai ver que Deus vai estar em cada passo que você dá. Aí você vai ver que um passo de cada vez, você tendo saído do chão, vai chegar ao topo da montanha. Então deixa o milagre com Jesus, amém? Faça o óbvio e deixa o milagre com Deus, tá bom? É assim que a gente segue lutando sem perder a esperança. No ponto em que você está hoje, você está pronto, está pronta para dar o primeiro passo. É só você querer, certo? Talvez o que intimide mais é dar esse primeiro passo, mas o Senhor é contigo e você vai dar em nome de Jesus. E quando você estiver lá, meu irmão, lá no topo, certo? Você vai olhar lá para baixo e vai ver o pezinho da montanha e vai lembrar que tudo começou lá, no primeiro passo. Amém? Não desista. Nós temos grandes desafios. A nossa igreja, a nossa paróquia São Paulo tem grandes desafios. E Deus tem nos dado sabedoria para agirmos da melhor maneira sempre. E olha, eu vivo dizendo, moçada, eu sou super inseguro com tantas coisas e eu vivo pedindo a Deus, Senhor, me ajuda aí, porque eu preciso da tua segurança. Eu preciso andar debaixo da tua graça, do teu amor, da tua paz, para tomar as decisões certas. Certo? Pela graça de Deus, todos nós podemos subir muito alto e chegar ao topo de cada uma das montanhas que a gente tiver que escalar. E no meio das lutas, repare, e aqui eu encerro, você vai reparar que Deus coloca ao nosso redor pessoas maravilhosas, maravilhosos companheiros de jornada. Os que estão fora da visão vão saindo, cada um vão tomando o seu caminho, já reparou? Agradeça a Deus os bons companheiros de jornada que Deus deu a você. Agradeça a Deus a sua família, agradeça a Deus a sua esposa, agradeça a Deus o seu marido, agradeça a Deus pelos seus filhos, agradeça a Deus pelos seus chefes, pelos bons chefes, e às vezes por aqueles que são meio abusadinhos também, muitas vezes eles nos fazem crescer também. Louvado seja Deus pelos chefes exigentes, amém, nos fazem crescer, fazem bem também. Se estão ali preocupados no nosso aperfeiçoamento, então que seja para a glória de Deus, amém. Mas que Deus te dê essas riquezas da graça, certo? Bons amigos, como diz lá em Provérbios 17, 17, em todo tempo amo um amigo, por quê? Porque na hora da angústia nasce o irmão. Tem uma frase do John Haywood que ele diz o seguinte: na prosperidade os nossos amigos nos conhecem, na adversidade nós é que conhecemos os nossos amigos.
É isso aí. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a palavra que a gente tinha para você, que a gente tem para você da parte do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te use muito e, sobretudo, que o Deus de todas as coisas, de todo o universo, Ele continue te dando forças para você seguir lutando sem jamais perder a esperança. Amém? Posso orar por você? Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo bom presente do dia de hoje, porque é o dia que a gente pode viver. O amanhã não chegou e que ele venha com as suas dificuldades. Não temos medo do dia de amanhã e nem temos medo do dia de hoje, por maiores que tenham sido as lutas que travamos até aqui. E nós sabemos muito bem que as lutas não cessarão agora, virão outras. Pedimos apenas coragem e força para decidirmos dar o primeiro passo, encarar cada adversidade como ela deve ser encarada de frente. O que te pedimos é sabedoria e discernimento para enxergarmos todas as coisas, para traçarmos as nossas estratégias, para vencermos cada montanha que precisa ser escalada no seu tempo. Portanto, que a gente saia de tudo isso cada dia mais forte, cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos dê saúde, nos dê discernimento para fazermos tudo o que precisa ser feito. Nos abençoa, abençoa Teu povo, a Tua igreja espalhada mundo afora, abençoa nosso país, os nossos governantes em todas as instâncias, das menores câmaras, as menores câmaras de administração até a presidência da República. Abençoa o nosso presidente da República, que ele esteja cercado pelo Teu cuidado, que ele tenha o temor do Teu nome para fazer o que precisa ser feito. Que o Teu braço forte seja com ele, com a sua equipe, e igualmente com todos aqueles que, sendo cidadãos de bem, preocupados com o próximo, sejam abençoados e fortalecidos na construção de um país maravilhoso como o nosso. Eita, povo maravilhoso, esse povo brasileiro. Nós queremos Te agradecer por isso, porque sabemos que as adversidades que virão pela frente, todas elas serão enfrentadas e vencidas no poder do Teu Espírito Santo. Por tudo isso, só uma expressão nos resta: muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.